Na celebração desse segundo dia do Tríduo a São Pedro, rezemos pela saúde de Aiene Souza, Rosângela Milani Moro, Padre Jorge Hudson, Padre João Flesham, Alexandre Costa, e pelos doentes e seus familiares, e pelos falecidos Mário Antônio Bilibio, 1 ano de falecimento, Márcia Puchale, 3 meses de falecimento, Luiz Dalben, pelas almas do purgatório, e por Itália Dota Marquesan, 1 ano de falecimento. Caríssimos irmãos, bem-vindos à nossa segunda noite do Tríduo em honra ao nosso padroeiro. A carta de São Pedro assim nos diz: amai-vos, pois, uns aos outros, ardentemente e do fundo do coração, pois fomos regenerados pela palavra de Deus, semente incompreensível, viva e eterna, porque toda carne é como a erva, à tarde, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Sim, somos chamados ao amor fraterno e à escuta da palavra. Celebrando como família do Senhor, acolhamos a imagem de São Pedro e as comunidades Santo Antônio da linha 7, Santo Antônio do Vale dos Panos, Nossa Senhora da Saúde da Palma, Santa Augusta da linha 7, bem como o Padre Jair Giuliani e concelebra o Padre Fernando Wolff. Hoje celebram conosco como nossos convidados de nossa noite. Fiquemos em pé e cantemos. São Pedro é o nosso padroeiro, São Pedro é o protetor da paróquia. Ele é o protetor da paróquia. Ele é o protetor da paróquia. São Pedro é o nosso padroeiro, São Pedro é o protetor das famílias. Ele é o protetor das famílias. Ele é o protetor das famílias. São Pedro é o nosso padroeiro, São Pedro é o protetor dos idosos. Ele é o protetor dos idosos. Ele é o protetor dos idosos. São Pedro é o nosso padroeiro, São Pedro é o protetor da juventude. Ele é o protetor da juventude. Ele é o protetor da juventude. São Pedro é o nosso padroeiro, São Pedro é o protetor das crianças. Ele é o protetor das crianças. Ele
protetor das crianças. Viva São Pedro! Viva o nosso padroeiro! Viva o nosso santo protetor! Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos, bem-vindas comunidades que hoje são convidadas a celebrar conosco nessa segunda noite do Tríduo. Vamos rezar por vocês, por vossas famílias e de maneira especial pelos doentes. Sabemos que em nossas comunidades os enfermos precisam de muita oração. Padre Jair, pároco da paróquia Santo Antônio do Patronato, uma grande alegria tê-lo conosco nessa noite. Uma salva de palmas ao Padre Jair, por ter aceitado nosso convite. Sinta-se em casa conosco. Rezamos por você, reze sempre por nós. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, a intercessão de São Pedro Apóstolo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Momento de conversão de vida, momento de abrirmos inteiramente todo o nosso ser para essa ação salvadora de Deus na vida de cada um de nós, de nossas famílias, de nossas comunidades. Para bem vivermos este momento de arrependimento sincero de nossos pecados, expressamos cantando. Por nossas fraquezas humanas, Senhor, tende piedade. Por nosso injusto egoísmo, Senhor, tende piedade. Por nossas faltas de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Por nossas faltas de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Porque eu não fui solidário, Senhor, tende piedade. Porque fomos indiferentes, Senhor, tende piedade. Por nossas faltas de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Por nossas faltas de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Senhor Deus de bondade, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus cantando. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Todos unidos, alegres cantamos, glória e louvores ao Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de amor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Pedro. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Palavras do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Quem contará os grandes feitos do Senhor? Quem contará todo o louvor que Ele merece? Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim. Lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Visitai-me com a vossa salvação, para que eu veja o bem-estar do vosso povo, e exulte na alegria dos eleitos, e me glorie com os que são vossa herança. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Aclamamos o Evangelho cantando. Só tu tens palavras de vida, palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida, palavras de vida eterna. A quem nós iremos, Senhor? Em ti se encontra a verdade. Só tu tens palavras de vida, palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida, palavras de vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco
e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Era alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritando de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse: então venha. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco diziam entre si: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Jesus Cristo, palavras de vida eterna, Ele tem para com cada um de nós. E estamos então contemplando neste tríduo alguém que esteve com uma intimidade enorme para com aquele que é a palavra, e que pôde então também fazer ressoar constantemente a voz. Pedro tem a voz qualificada por aquele que é a palavra, que dá significado, portanto, à voz, à vida, aos gestos de Pedro. Este Pedro que nesta semana, já na cidade de Roma, em outros lugares do mundo, celebramos a sua festividade, a sua solenidade, no dia 29 de junho. Mas que por motivos pastorais, como é bem do conhecimento de vocês, estando nessa paróquia, melhor do que ninguém, vocês vivem isto, é sempre num domingo, na sequência do dia 29, que é celebrado então essa solenidade no Brasil. Então todas as nossas paróquias celebramos no domingo logo após o dia 29, para ser um momento também de maior participação, com uma intensidade melhor, assim, para que a pastoral, para que o bom pastor se torne conhecido e amado. Porém eu resgato assim um pouco alguma expressão do Papa Francisco neste dia 29 de junho, na Basílica de São Pedro, quando uma das afirmações que ele fez é que não foram
as habilidades, não foi a destreza, eu diria assim, um pouco sinônimo a palavra, né? Não foram as habilidades de Pedro, de Paulo, né, que os tornaram os grandes apóstolos. Mas ele repetiu muitas vezes, foi um amor incondicional de Deus para com eles, sem nenhuma condição. Deus amou novamente, Deus amou outra vez, Deus amou mais uma vez, Deus amou de novo. E se assim foi com Pedro, com Paulo, se assim foi com o nosso querido São Pedro, assim também tem a ver para conosco. Ao contemplarmos então e ao celebrarmos a solenidade do apóstolo São Pedro, nós estamos percebendo a vida de um discípulo. E discípulo missionário, todos nós somos vocacionados a ser. Já pela graça do batismo, nós trazemos em nós esta vocação de vivermos também agora como discípulos missionários. O discípulo, aquele que está constantemente escutando, olhando, observando todas as ações e as atitudes do Mestre, para então agir de uma maneira semelhante. E o que nós percebemos na vida deste discípulo missionário de Jesus Cristo, São Pedro, e que podemos tomar para nós também, é uma presença do Senhor em meio a todas as provas. São muitas, né, provações de São Pedro, desde a prisão, lá na época já próxima da iminência da sua morte, quando ele também vai ser liberto através da oração da comunidade. E aqui diga-se, né, como é decisivo a comunidade que reza, né? O padre Fernando dizia no início da celebração: rezemos por nossos enfermos, pelos nossos doentes. Como é decisiva a nossa oração para tantos irmãos e irmãs que sofrem enfermidades, entre as quais, com a graça de Deus, parece que agora a tempestade um pouco mais acalmada, mas ainda sofremos bastante com essa enfermidade, né, do coronavírus. Em meio a todas as provas, a fortaleza da oração da comunidade. Mas especialmente gostaria de ressaltar esta afirmação: a presença do Senhor. E esta presença do Senhor, que é de um amor constante, é de um amor assim o tempo todo. Deus está amando os seus discípulos, as suas discípulas, seus missionários, as suas missionárias, com a sua presença. Quem sabe em torno do texto de hoje, desta realidade em que outra vez Pedro vai ser provado, e a expressão que aparece no texto do Evangelho é: ele está afundando. Por isso a sua aprovação neste momento é a aprovação, né, do medo, no qual faz com que ele esteja, digamos assim, numa linguagem, né, se afogando, né? As águas o estão agora, né, o consumindo, ele já não consegue mais dar os passos. Então, de novo, ele vai fazer pela palavra viva de Jesus Cristo, ele vai de novo perceber o amor que se manifesta através da sua palavra e da presença do Senhor na sua vida. Poderíamos dizer assim: na ansiedade, no afã de querermos resolver algumas situações ou de nos livrar de algum problema,
Parece alguma situação na nossa vida, nós ficamos assim naquela ansiedade, naquela angústia. Mas como que eu vou resolver agora este problema? Como vou dar encaminhamento agora a esta situação? Mas agora está acontecendo essas dificuldades de enfermidade, econômicas, ou talvez ainda maiores do que essas, sejam talvez, inclusive no dia desse eu escutei que um cardeal, alguém teria perguntado para ele qual seria o grande desafio da igreja em nossos tempos. E ele teria respondido: o grande desafio são os relacionamentos. Quem sabe talvez então diante dessa situação que queira nos emergir, que queira nos fazer afogar, que são relacionamentos talvez polarizados, de ódio, de rancor, de inveja, de ciúme, de desentendimentos, diante dessas situações que causam aflições no meio de nós, que não nos deixam dormir tranquilo, aquele desentendimento que nos acompanha. Diante disso, nós querendo resolver esse problema de qualquer jeito, talvez nós não sentimos de perto a presença amorosa de Deus, que sempre permanece conosco. Gostaria assim de sublinhar profundamente esta afirmação: Deus, Ele está sempre conosco. E importa então, diante dessas aflições, diante desses desafios, diante dessas dificuldades, talvez nós trazermos de novo aquela serenidade de um discípulo que confia no seu mestre, que o seu mestre vai levar a bom termo esta obra. Se foi ele mesmo que de alguma maneira nos obrigou, me permito até dizer essa expressão, ele que de alguma maneira nos constrangiu, houve até um certo constrangimento, uma certa obrigação para entrarmos nessa sua barca da igreja. De alguma maneira nós, me permita dizer com vocês, descendentes de imigrantes italianos, fomos desde criança aqui em nossas regiões da colônia. Meus pais e avós são de Faxinal do Soturno. Nós sempre fomos educados, formados nessa, digamos assim, de alguma maneira na obrigação de todo domingo ir na missa. Então de alguma maneira estamos constrangidos, obrigados, bem entendendo esse termo, a entrarmos na barca. Nunca que o Senhor vai nos abandonar agora no meio da travessia. O início do texto, deixa eu retomar aqui o texto. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Papai e mamãe diz: vamos para a missa sim. Insiste conosco desde criança, todo domingo vamos lá para a missa, para a catequese. Insistiu. Talvez o formador, Padre Fernando, algumas vezes insiste com os meninos dele, porque tem um horizonte tão lindo, tão bonito, de fazer uma vida que tenha significado, sentido. Então é importante que hoje se insista em fazer de novo uma leitura, um estudo, uma prática, agrícola mais qualificada, um trabalho na enfermagem mais eficiente. Insiste conosco para aprofundarmos um pouco. Então, se ele que insistiu conosco, e agora no meio da travessia, agora no meio com a graça de Deus, dos meus 31 anos de padre, com certeza ele no seu amor vai seguir me olhando, e a cada um de nós isso, lá nos seus 15 anos de matrimônio, e assim por diante, nos seus 50 anos de matrimônio, ele vai seguir olhando para você e dizer: olha, essa travessia tem jeito sim de nós fazermos. Portanto, talvez o convite que eu faço a vocês e a mim também, vamos manter a serenidade de discípulos e discípulas e seguirmos então
dando espaço para que o Senhor siga realizando a sua obra e para que nós sigamos realizando com Ele a travessia no nosso testemunho como discípulos missionários, na nossa vida de comunidades que se encontram, que celebram a Eucaristia, que têm uma devoção mariana. E aqui me permitam, porque também faz parte um pouco da vida da gente, de partilhar um pouquinho com vocês da pessoa do diácono João Luiz Poçobon, o qual com certeza vocês o conheceram, conversaram com ele, certamente não poucas vezes ele rezou aqui com vocês, aqui na igreja, né? Eu tive a graça também, ainda no meu tempo de formação no seminário, em Santa Maria, de ao menos 2 vezes ter rezado o terço com ele. Então agora, em relação, pelo fato do tríduo pela beatificação do diácono João Luiz Poçobon, que foi realizado, já desde há muitos anos tem várias frases deles que me acompanham. Mas agora eu tive a graça de encontrar uma outra frase que até então eu nunca tinha escutado. Lá pesquisando nos livros, né, para preparar um pouquinho o tríduo pela beatificação dele, encontrei uma frase que me tocou profundamente. Eu digo, lá com o pessoal do Arroio Grande, que conheceram ele, que rezaram com ele, talvez vocês já tenham escutado alguma vez, mas eu confesso para vocês que foi a primeira vez que eu escutei, mas me tocou muito profundamente. Me fez lembrar um pouquinho Santa Teresinha do Menino Jesus. Essa frase que eu vou partilhar com vocês. Santa Teresinha do Menino Jesus tem aquela afirmação que eu passarei o meu céu distribuindo rosas na terra. E um pouco esta frase dele vai um pouco nesse significado. Partilho com vocês. É bem simples a frase, mas olha que para mim tocou muito meu coração. A frase é assim: continuarei junto com vocês, revelando as belezas e a grandeza de Deus. É Ele quem me leva. Continuarei junto com vocês, revelando as belezas e as grandezas de Deus. Padre Fernando, a grandiosidade, a beleza, o horizonte realmente de eternidade, de luz, de paz, de vida eterna. Tu és o Filho do Deus vivo, verdadeiramente tu és o Filho, verdadeiramente tu és o Deus vivo no meio de nós. Essa presença amorosa na simplicidade de cada dia, no cotidiano de nossas vidas. Continuarei junto com vocês, revelando as grandezas e as belezas de Deus. Talvez eu concluiria dizendo assim: o discípulo, ele tem sempre então um entendimento de um novo segmento que tem uma origem única. O discípulo vai sempre entender que não é suas destrezas, suas habilidades, o seu afã e muito menos as suas angústias e ansiedades que vão levar à frente, né, a missão. Mas o novo entendimento que certamente tantas vezes o diácono João Luiz Poçobon teve na sua vida, que com certeza tantas vezes e tão muitas vezes expressas nas páginas da Sagrada Escritura, que Pedro sempre teve de novo um novo entendimento. Como discípulo, entendo a origem, o bom termo, a travessia no discipulado tem a sua origem unicamente em Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora vamos apresentar as nossas preces. Sempre após cada prece, São Pedro, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pelas comunidades Nossa Senhora da Saúde da Palma e Santa Augusta de Linha 7, para que seus membros sejam iluminados pelo exemplo de São Pedro e possam ser testemunhas do amor de Deus e tornem-se verdadeiros pregadores do Evangelho. Cantemos. Ó São Pedro, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pela comunidade Santo Antônio do Vale dos Panos, que Deus continue chamando operários que levem a salvação de Cristo à humanidade inteira. Cantemos. Ó São Pedro, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Senhor Jesus, que acalmastes a tempestade do mar, para que a barca dos discípulos não afundasse, defendei a vossa Igreja de toda perturbação e fortalecei o Santo Padre. Cantemos. Ó São Pedro, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Senhor Jesus, que reuniste vosso povo santo ao redor da paróquia de São Pedro, congregai os vossos fiéis num só rebanho e sobre um só pastor. Cantemos. Ó São Pedro, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Isto vos pedimos, ó Pai, confiantes por teu Filho Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Façamos a apresentação das nossas ofertas, juntamente com o pão e o vinho, oferecendo a nossa vida, a nossa gratidão. Membro do Conselho Paroquial traz os envelopes da campanha Meu Presente para o Padroeiro. Ação de graças por essa oferta feita de coração, junto com as intenções que cada família também partilha e pede a todos nós. Cantemos. Recebei.
irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos vossos sacramentos, concedei que o povo reunido para vos servir corresponda à santidade dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós constituístes a vossa Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que ela fosse no mundo um sinal de vossa santidade e anunciasse a todo mundo o Evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, nosso administrador apostólico Hélio, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. De maneira especial, um ano de falecimento de Mário Antônio Bilibil, Márcia Puchali, 3 meses de falecimento, Itália Dota Marquesan, 1 ano de falecimento. E todos aqueles que nós recordamos no início desta Santa Missa, que há muito ou há pouco partiram. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com muito amor, com muita confiança, rezemos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Aproximemo-nos da mesa do Senhor cantando. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, pra confirmar teu amor, faz de nós tua morada. Sincero
Oremos. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faremos agora nosso momento de oração e de bênção. Primeiro, iremos rezar a São Pedro e depois o sacerdote irá aspergir os objetos de devoção que você trouxe, a água, o sal, as velas. Aqueles que quiserem e puderem, podem ficar de joelhos. Protetor da paróquia, Ele é o protetor da paróquia. Tu és Pedro, E sob esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. ó glorioso São Pedro Apóstolo, padroeiro desta paróquia de Arroio Grande, vós que nos ensinastes a reconhecer a divindade de Jesus quando proclamastes: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Dai-nos um verdadeiro espírito de fé e uma aceitação total da revelação contida na Sagrada Escritura. Ensinai-nos a amar e a viver numa grande caridade. Livrai-nos de todos os males. Dai-nos a saúde e a paz, e ainda aquela graça que precisamos em cada momento de nossa vida. Santificai nossas almas e abençoai nossos trabalhos. Que em nossas famílias sempre haja o pão de cada dia, e na hora da morte, conduzi-nos a uma eternidade feliz. Amém. São Pedro, Rogai por nós. Ele é o protetor da juventude. Ele é o protetor da juventude. Viva São Pedro! Viva o nosso padroeiro! Viva o protetor da paróquia! Obrigado a você que veio hoje, as comunidades,
comunidade Santa Augusta, comunidade Nossa Senhora da Saúde, comunidade Santo Antônio. Obrigado pela vossa presença e aqueles da matriz marcando presença em mais uma noite do Tríduo. Obrigado ao Padre Jair mais uma vez pela disponibilidade que nos dá do encontro. Maior graça que Deus nos possibilita nos encontrar. E sempre quando nós nos encontramos, levamos e deixamos marcas que ficam para sempre. Que bom, muito obrigado, Padre. Rezamos por Ti, pela Tua paróquia, por esse momento especial. Continue sendo essa grande luz no meio de talvez de uma realidade escura, mas é nessa realidade em que as estrelas mais brilhantes, elas surgem no céu, para indicar por onde caminhar. Muito obrigado, uma salva de palmas ao Padre. Obrigado, Padre Jair. Padre Jair que não veio sozinho, Padre Jair. Quem é que veio contigo? São pessoas de Cachoeira do Sul. Essa turma que leva essa paróquia são de Cachoeira. E o Rudinei e a sua esposa também. Eles, quando teve um período da minha vida que eu trabalhei lá na paróquia Santo Antônio, em Cachoeira, Aí o Rudinei lá também participava ativamente. Depois, com o decorrer do tempo, aí conheceu hoje quem é a sua esposa, não é? E ao mesmo tempo, então, me faço valer deste momento, Padre Fernando, também para dizer que muito significativo e também marca profundamente para mim esta celebração eucarística nesta comunidade de São Pedro, já desde pelo fato de ser assim das raízes da gente, mas também pela presença de vocês, Padre Fernando, os nossos vocacionados, da vossa diocese lá de Cachoeira, nossa oração também por vocês, para que sejam perseverantes, para que surjam muitas vocações também para a diocese de Cachoeira, sigam avante, com muita alegria, como vocês estão assim empenhados nessa tarefa, e também de todo o coração, sinceramente agradecido também por estar aqui com vocês. Obrigado a você que veio. Mais uma vez nosso agradecimento àqueles que abraçaram com carinho a nossa campanha do presente para São Pedro. Nós agradecemos de coração. Muitos envelopes estão chegando. E sobretudo, nenhum envelope sem bonitas e profundas intenções. Ao abrir os envelopes, tenho rezado por cada intenção. E vão ser intenções colocadas sempre no altar do Senhor, para que a gente possa unidos rezar juntos. Lembrando que ao final, ao fundo, as nossas colaboradoras da paróquia estão colocando à disposição as máscaras de São Pedro. É novidade para a gente, para que nós possamos também colaborar com a paróquia, nos proteger, divulgar a fé neste que vai levando a barca do Senhor à frente, e a gente vai junto. Então, você pode passar lá ao fundo, depois ao final, conferir aí os modelos, os tamanhos, e levar para casa essa bonita lembrança de São Pedro. Obrigado a todos que colaboraram conosco nesta noite. Nos preparemos agora para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que vos firmou na fé apostólica, vos abençoe pelos méritos e intercessão do santo apóstolo Pedro, aquele que vos quis instruir pela doutrina e exemplo dos apóstolos, vos torne por sua proteção testemunhas da verdade para todos, pela intercessão dos apóstolos, especialmente pelo apóstolo São Pedro, que vos deram por sua doutrina a firmeza da fé, possais chegar à pátria eterna. Abençoe-vos o Senhor nosso querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.